mas o que é endometriose? Essa doença que está muito frequente, que está muito comum. Então, endometriose é o termo que nós usamos para sinalizar que as células que deveriam estar dentro do útero, do endometrioma, elas migraram e elas estão em um local que não deveriam estar. Muitas vezes elas estão grudadas no ovário, nas trompas, no peritônio, que é a camada que recobre os órgãos, e também no intestino. Então os sintomas mais comuns são dor pélvica, então a dor na região mais embaixo do abdômen, abaixo do umbigo, que ela é mais frequente durante o ciclo menstrual. Algumas vezes também tem relação durante a atividade sexual, também uma piora da dor, um acentuamento da dor. Também em outros pacientes pode ter uma alteração bem importante, podem causar infertilidade, então a mulher tem dificuldade de ter filhos, esse também é uma alteração frequente de se encontrar, e também conforme o acometimento de outros órgãos, como o intestino. A mulher com endometriose, ela fica exposta a longos períodos de dor crônica, muitas vezes uma dor de forte intensidade. Então isso traz prejuízo no seu relacionamento, com seu namorado, com seu esposo, traz uma restrição muitas vezes social, a paciente não sai porque tem dor, tem desconforto, traz alterações emocionais, sim, e também a infertilidade, ela também acaba trazendo prejuízos muito importantes à mulher. Então, traz tanto um prejuízo na vida conjugal, na vida com seu esposo, no desejo de constituir uma família, mas também tem um abalo emocional muito forte. Então, a necessidade de cuidar bem dos pacientes com endometriose é fundamental, tanto para aliviar a dor, o sofrimento, trazer a possibilidade de ter uma gestação, constituir uma família, ter filhos, e também melhorar os aspectos emocionais. Nós tratamos o paciente como um todo. E por que a mulher desenvolve endometriose? Então, nós sabemos que fisiologicamente, então, é normal do organismo, durante o período menstrual, o sangue refluir. Então esse sangue que sai de dentro do útero se exterioriza pela vagina, que é o que a gente chama de fluxo menstrual, ele também reflui um pouquinho pelas trompas e cai dentro da cavidade abdominal, cai dentro da barriga. Isso acontece com a maior parte das mulheres. Tanto que se realizar exames de ultrassom durante o período menstrual, é normal ver o que os médicos sinalizam como líquido livre dentro do abdômen. É esse sangue que reflui em pequenas quantidades, então isso é normal. Porém, algumas mulheres, por questões que ainda a medicina não conseguiu esclarecer 100%, acreditamos que sejam fatores hormonais, imunológicos, elas têm uma propensão com que esse sangue que reflui de dentro do útero, ela acaba se aderindo aos órgãos. E aí nós chamamos de endometriose. O que nós observamos é que as mulheres que têm uma vida mais ativa, mais agitada, por isso que é chamado de doença da mulher moderna, elas têm uma predisposição a ter mais endometriose. Acredita-se que seja isso através de influência sobre o sistema imunológico e sua regulação. Para as pacientes que já têm endometriose, elas têm uma orientação muito importante que é de cessar o fluxo menstrual. Tem algumas medicações específicas que acabam diminuindo ou cessando idealmente o fluxo da menstruação. Com isso, a doença muitas vezes ela não progride. Ela fica estacionada, então principalmente os pacientes que estão bem, que não estão com dor, que não têm repercussão na fertilidade, no seu relacionamento, no seu dia a dia, e tem o diagnóstico de endometriose, não quer dizer que vai precisar operar. Paciente estando bem, sem grandes queixas, sem repercussão no seu dia a dia, muitas vezes interferindo no ciclo menstrual, você segura a doença e a paciente não vai precisar passar por procedimentos. E por que é importante esse tratamento multidisciplinar da endometriose? Hoje nós trabalhamos em equipe que tem ginecologistas, proctologistas, urologista, nutricionista, fisioterapeuta, patologista, radiologista, sim, um grande time que cuida da paciente com endometriose. Então nós sabemos que a endometriose ela tem a origem ginecológica, mas ela acomete diversos órgãos. Então é importante sim a gente ter uma boa avaliação antes da cirurgia, é fundamental ter esse estudo, esse estadiamento, esse mapeamento da endometriose, para a gente poder organizar a equipe, para a gente poder explicar, orientar bem a paciente, saber. Então podemos fazer esse estudo através de ressonância, através de ultrassom com preparo do reto, para a gente ter uma ideia mais precisa de onde estão esses focos de endometriose.
como os exames estão mais avançados, o número de pacientes com endometriose tem aumentado, o que nós observamos é o aumento do acometimento de outros órgãos, além do ginecológico. Um muito frequente é o intestino. Por isso que a gente fala, é muito importante esse trabalho em conjunto do ginecologista com o proctologista, porque quando o intestino está acometido, para ter um tratamento ideal da doença, tem que tanto retirar os focos ginecológicos, mas também precisa tratar e retirar o foco intestinal, que a gente considera hoje em dia que o sucesso do tratamento da endometriose é a retirada total das lesões, num único procedimento, idealmente, e fazendo isso de forma segura, de forma minimamente invasiva, que pode ser feita ou pela videocirurgia ou pela cirurgia robótica. Nós recebemos com frequência pacientes que já foram operadas 2, 3, até 7 vezes anteriormente por endometriose. E de que forma que nossa equipe se desenha para ser o mais resolutivo possível em uma única cirurgia? Então, nós consideramos fundamental um bom estudo, uma boa avaliação da doença antes, com os exames radiológicos necessários, um cuidado e principalmente essa abordagem multidisciplinar. Nós sempre estamos com a equipe completa, cirurgião proctologista, ginecologistas, quando necessário tem mais os colegas da urologia, porque nós entendemos que a cirurgia, idealmente a primeira, ou quando nós recebemos o paciente, esse é o momento mais sagrado. E assim nós conseguimos reduzir de forma muito importante a necessidade de outra cirurgia. Antes, as cirurgias para endometriose, elas eram realizadas de forma tradicional. Então a cirurgia aberta. O que é a cirurgia aberta? A cirurgia por corte. Então faz uma incisão, um corte em torno de 15 a 20 centímetros no abdômen do paciente e fazia o tratamento através dessa forma tradicional. Qual que era o grande problema? Muitas vezes os focos não eram vistos por falta de luminosidade, os focos estavam mais escondidos, então tinha uma taxa maior de volta da doença, de necessidade de outras cirurgias, e também a recuperação do paciente acaba cursando com mais dor, desconforto, o intestino demora mais para funcionar, tem maior risco de infecção, de hérnia, problema cardíaco, pulmonar. Já hoje em dia, nós realizamos essas cirurgias de forma minimamente invasiva, seja por laparoscopia ou por cirurgia robótica. E quais são os benefícios? Então nós olhamos a cavidade com uma imagem muito melhor, uma imagem de alta definição, por vezes até nós enxergamos com terceira dimensão a cavidade do paciente. Então a pelve, que é a região da bacia mais embaixo, que muitas vezes durante a cirurgia tinha pouca luminosidade, aqui nós enxergamos bem e nós podemos sim estar buscando desde os menores focos até os que se encontram mais escondidos. Além dos benefícios de melhor visualizar os focos, nós conseguimos tratar o paciente de uma forma mais precisa, mais exata, com menos risco de sangramento, com menos taxas de complicação. O paciente ele evolui de forma muito melhor, mais segura e com menos dor. Então hoje nossa equipe preconiza o tratamento de endometriose por técnica menos invasiva, por gerar maior segurança ao paciente e menor risco de novas cirurgias. Agora explicando melhor o que é a cirurgia minimamente invasiva. Então é a cirurgia que substitui os grandes cortes por mínimos cortes. Então em vez de fazer um corte, uma incisão de 15, 20 centímetros, nós realizamos cortes pequenos de meio centímetro a 1,5 centímetro e podemos realizar o mesmo procedimento cirúrgico. Então o benefício ao paciente é que tanto essa agressão que é reduzida, como o equipamento mais moderno que nós utilizamos nessa cirurgia, que nós botamos uma câmera de alta definição dentro do abdômen do paciente, que nós podemos olhar todas as regiões do abdômen, a gente consegue estar identificando pequenas alterações, pequenos focos abdominais. Então o paciente, além de não ter uma agressão maior, ele também tem uma melhor qualidade do seu tratamento, que é realizado então pela câmera, pequenas pinças especiais que fazem movimentos suaves, cortes suaves, faz uma hemostasia mais precisa. Então o que é hemostasia? Não tem sangramento. Então consegue reduzir diversas complicações, como sangramento, necessidade de internação em UTI, necessidade de transfusão sanguínea. Então os benefícios ao paciente são enormes. Por isso que é fundamental hoje as equipes trabalharem em ambiente multidisciplinar, ginecologista, proctologista, urologista, e também terem experiência
na execução da cirurgia minimamente invasiva. Dentro da cirurgia minimamente invasiva, há um tipo específico que é chamada cirurgia robótica, que hoje em dia tem chamado muito a atenção dos pacientes e dos familiares. Então a cirurgia robótica ela é realizada através de um robô, de uma estrutura robótica, mas quem coordena a cirurgia é o cirurgião. Então tem o robô que auxilia, ele ajuda, ele torna a cirurgia mais precisa, ele consegue chegar em locais que as outras formas de cirurgia têm maior dificuldade de acessar, então ele é muito importante. Mas é preciso ficar muito claro para os pacientes que não é o robô que realiza a cirurgia, e sim o cirurgião que pilota o robô e através do robô consegue ter benefícios da cirurgia do paciente. Então não é só a questão robótica. Então é importante sim a equipe cirúrgica ter uma grande experiência no tratamento da endometriose e poder utilizar as ferramentas que temos à disposição para beneficiar os pacientes. A cirurgia de endometriose, ela transforma a vida das mulheres. Nós observamos uma mudança muito significativa. Nós pegamos uma paciente, uma mulher, uma pessoa que tem um sofrimento crônico de anos, com muita repercussão na sua vida social, e através do procedimento nós reduzimos ou retiramos, a grande maioria das vezes, a dor, muitas vezes dá condição para ela constituir família, ter filhos. Então essa vida da paciente ela acaba tendo uma mudança muito interessante, espetacular, para ser mais sincero para vocês. O melhor para nós médicos que tratamos endometriose é nós entendermos a condição da pessoa que ela está inserida antes de observarmos ela depois da cirurgia. Elas acabam se libertando, elas acabam tendo as condições naturais que elas tinham anteriormente. Então tirar a dor de uma paciente, por mais que no pós-operatório imediato é chatinho, vai ter dor aí por 1, 2 semanas, é um período de recuperação que a gente cuida bem do paciente, questão de alimentação, de atividade física, tudo isso precisa ter um cuidado importante, mas depois da recuperação a gente observa que as pessoas elas acabam retomando qualidade de vida, confiança, parte profissional melhora. Então tratar a endometriose traz uma satisfação muito grande porque a gente consegue de forma muito assertiva melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então se você já realizou cirurgia de endometriose previamente ou tem dor pélvica crônica, é importante, é fundamental buscar a avaliação de um ginecologista que trabalhe numa equipe especializada em endometriose. Hoje em dia os núcleos de endometriose eles contam com uma avaliação multidisciplinar, muitas vezes conseguindo fazer diagnósticos mais difíceis justamente para beneficiar você, mulher, que viu sua vida alterada por causa dessa doença, que através de condutas cirúrgicas normalmente consegue ter uma melhora importante, retomando a força de trabalho, a qualidade de vida, a satisfação. Então as mulheres elas podem e devem olhar para si mesmas e se cuidar, buscar a sua melhora, buscar estar bem, buscar com que sua saúde esteja plena e passar a cuidar delas mesmas como elas sempre cuidaram dos outros.